Saudação inicial. Olá, futuros servidores públicos municipais, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Este material foi construído a partir de experiência prática em concursos públicos, análise criteriosa de editais, estudo de provas anteriores e leitura direcionada do padrão das bancas que atuam em concursos municipais, com o apoio de inteligência artificial aplicada de forma estratégica à educação. Logo abaixo, na descrição deste material, você encontra também outros conteúdos organizados para este concurso específico. Organize seus estudos a partir deles e aproveite esse material de forma planejada e objetiva. O material em PDF da disciplina Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, direcionado a este edital, está disponível logo abaixo por um valor simbólico, pensado para tornar o estudo acessível e, ao mesmo tempo, permitir a continuidade deste projeto educacional. Por apenas R$ 15, você terá em mãos o conteúdo completo, organizado e revisado, exatamente o que está sendo trabalhado e aprofundado nas aulas, com foco na legislação para o concurso do CRAISA. É um material feito para quem quer estudar com método, evitar perda de tempo e chegar na prova com segurança e foco em posse. Aqui é estudo com cabeça de prova e postura de posse. Você não está lendo para ficar por dentro. Você está lendo para entender como a banca pensa, responder certo, marcar ponto e assumir o cargo. O conteúdo a seguir está estruturado como uma aula escrita, com teoria direcionada, leitura orientada da legislação municipal, explicação dos dispositivos legais, alertas de prova e exercícios no formato certo ou errado, conforme o padrão de cobrança em concursos públicos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossos trabalhos. Regimento interno do CRAISA. Aula 2. Estatuto Social aprovado pelo Decreto número 17.315, de 3 de março de 2020. Seção 6ª, das competências. A seção 6ª do Estatuto Social detalha de forma objetiva as competências da Assembleia Geral, reforçando sua posição como órgão máximo da CRAISA. Para fins de prova, este é um dos dispositivos mais importantes, pois concentra atribuições exclusivas e facilmente exploráveis em itens de certo ou errado. A Assembleia Geral reúne-se para deliberar, além de outros casos previstos em lei, sobre matérias estruturais e estratégicas da empresa pública. Entre essas matérias está a alteração do capital social, o que confirma que decisões relativas ao capital não podem ser tomadas unilateralmente por órgãos executivos. Compete também à Assembleia Geral a avaliação de bens com os quais o acionista concorre para a formação do capital social, garantindo que a integralização do capital ocorra de forma regular e transparente. A Assembleia delibera ainda sobre transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da CRAISA, ou seja, sobre todas as formas de reorganização societária e extinção da empresa. Esses atos possuem elevado impacto jurídico e institucional, justificando a competência do órgão máximo. Outra atribuição central é a alteração do Estatuto Social, reforçando que mudanças nas regras internas da CRAISA dependem de deliberação assemblear. A Assembleia Geral é responsável pela eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho de Administração, bem como pela eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho Fiscal e de seus respectivos suplentes. Esse ponto evidencia o poder de controle exercido pela Assembleia sobre os órgãos de administração e fiscalização. Também compete à Assembleia a fixação da remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, afastando qualquer possibilidade de autodefinição remuneratória pelos próprios gestores. A aprovação das demonstrações financeiras, da destinação do resultado do exercício e da distribuição de superávit também é atribuição da Assembleia Geral, reforçando seu papel de controle financeiro e patrimonial. Outro aspecto relevante é a competência para autorizar a CRAISA a mover ação de responsabilidade civil contra os administradores, nos casos de prejuízos causados ao patrimônio da empresa. Esse dispositivo demonstra que a responsabilização dos gestores depende de autorização expressa do órgão máximo. A Assembleia delibera ainda sobre a alienação de bens imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços e sobre a constituição de ônus reais sobre esses bens,
o que protege o patrimônio público e impede decisões isoladas sobre ativos estratégicos. Compete também à Assembleia autorizar a permuta de ações ou outros valores mobiliários, a alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social da CRAISA, bem como a emissão de debêntures conversíveis em ações e a emissão de outros títulos e valores mobiliários conversíveis em ações, tanto no país quanto no exterior. Por fim, cabe à Assembleia a eleição e destituição, a qualquer tempo, de liquidantes, com o julgamento de suas contas, além da deliberação sobre outros assuntos que forem propostos pelos conselhos de administração ou fiscal. Para a prova, o essencial é compreender que todas as decisões estruturais, patrimoniais, societárias e de controle dos administradores concentram-se na Assembleia Geral. Questões de fixação: certo ou errado? Questão 1. Compete à Assembleia Geral deliberar sobre a alteração do capital social e do Estatuto Social da CRAISA. Gabarito: certo. Comentário: essas competências estão expressamente previstas nos incisos I e IV do artigo 14. Questão 2. A eleição e a destituição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal são competências exclusivas da Diretoria Executiva. Gabarito: errado. Comentário: a eleição e a destituição desses membros competem à Assembleia Geral, conforme incisos V e sexta do artigo 14. Questão 3. A Assembleia Geral pode autorizar a CRAISA a mover ação de responsabilidade civil contra administradores por prejuízos causados ao patrimônio da empresa. Gabarito: certo. Comentário: essa atribuição consta expressamente do inciso 9º do artigo 14. Questão 4. A alienação de bens imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços depende de deliberação da Assembleia Geral. Gabarito: certo. Comentário: essa exigência está prevista no inciso X do artigo 14. Questão 5. A emissão de debêntures conversíveis em ações pode ser autorizada pela Assembleia Geral da CRAISA. Gabarito: certo. Comentário: o inciso 13 do artigo 14 atribui essa competência à Assembleia Geral. Questão 6. A Assembleia Geral não possui competência para deliberar sobre assuntos propostos pelos conselhos de administração ou fiscal. Gabarito: errado. Comentário: o inciso 16 do artigo 14 prevê expressamente essa competência. Capítulo 3º das regras gerais dos órgãos estatutários. Seção I. Dos órgãos estatutários. O Estatuto Social estabelece, de forma expressa, quais são os órgãos estatutários da CRAISA. Além da Assembleia Geral, a empresa pública conta com 3 órgãos fundamentais: o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. Essa estrutura revela a adoção do modelo clássico de governança das sociedades anônimas, adaptado ao regime das empresas públicas. O parágrafo 1º do artigo 15 define o modelo de administração da CRAISA. A empresa é administrada pelo Conselho de Administração, que atua como órgão de orientação superior das atividades da companhia, com funções deliberativas, e pela diretoria executiva, responsável pela condução direta das atividades. Para a prova, é importante perceber que a administração não se concentra em um único órgão, mas é compartilhada entre conselho e diretoria, cada qual com funções próprias. O parágrafo 2º determina que a CRAISA deve fornecer apoio técnico e administrativo aos órgãos estatutários, o que assegura condições materiais e institucionais para o funcionamento regular da governança da empresa. Seção 2ª. Dos requisitos e vedações dos administradores. O artigo 16 estabelece que os administradores da CRAISA estão submetidos às normas previstas na Lei Federal nº 6.404, de 1976, e na Lei Federal nº 13.303, de 2016, sem prejuízo do que dispõe o próprio Estatuto Social. Esse dispositivo reforça a dupla submissão ao regime societário e ao regime jurídico das empresas estatais. O artigo 17 define quem são considerados administradores para fins estatutários. São administradores os membros do Conselho de Administração e os membros da Diretoria Executiva.
Essa definição é objetiva e costuma ser cobrada de forma literal em prova. O artigo 18 elenca os requisitos obrigatórios para o exercício do cargo de administrador. O administrador deve ser cidadão de reputação ilibada, possuir notório conhecimento compatível com o cargo e ter formação acadêmica compatível. O parágrafo 1º esclarece que a formação acadêmica deve corresponder a curso de graduação ou pós-graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação. O parágrafo 2º estabelece que somente pessoas naturais podem ser eleitas para o cargo de administrador da CRAISA, afastando qualquer possibilidade de pessoa jurídica exercer funções de administração. O parágrafo 3º impõe que os diretores devem residir no país, requisito objetivo que pode aparecer isoladamente em item de prova. O parágrafo 4º estende a aplicação desses requisitos aos membros do Conselho Fiscal. O artigo 19 trata das vedações para a indicação ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva. É vedada a indicação de representante do órgão regulador ao qual a CRAISA esteja sujeita, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato na Câmara Municipal de Santo André, ainda que licenciado. Também é vedada a indicação de pessoa física que tenha firmado contrato ou parceria com o município de Santo André ou com a CRAISA, como fornecedor ou comprador, nos 3 anos anteriores à nomeação. Além disso, é vedada a indicação de pessoa que tenha ou possa ter conflito de interesse com o município ou com a CRAISA, bem como de pessoa que se enquadre nas hipóteses de inelegibilidade da Lei Complementar nº 64, de 1990. O parágrafo 1º do artigo 19 deixa claro que requisitos e vedações devem ser respeitados em todas as nomeações e eleições, inclusive em caso de recondução. O parágrafo 2º exige que os requisitos sejam comprovados documentalmente, enquanto o parágrafo 3º determina que as vedações sejam verificadas por meio de autodeclaração apresentada pelo indicado. Para a prova, o candidato deve compreender que este capítulo reforça a lógica da governança, da moralidade administrativa e da prevenção de conflitos de interesse, alinhando a CRAISA às exigências da lei das estatais. Questões de fixação: certo ou errado? Questão 1. São órgãos estatutários da CRAISA o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, além da Assembleia Geral. Gabarito: certo. Comentário: o artigo 15 enumera expressamente esses órgãos. Questão 2. A CRAISA é administrada exclusivamente pela Diretoria Executiva, cabendo ao Conselho de Administração apenas funções consultivas. Gabarito: errado. Comentário: o parágrafo 1º do artigo 15 atribui funções deliberativas ao Conselho de Administração, juntamente com a Diretoria Executiva. Questão 3. Consideram-se administradores da CRAISA os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. Gabarito: certo. Comentário: essa definição consta expressamente do artigo 17. Questão 4. Somente pessoas naturais podem ser eleitas para o cargo de administrador da CRAISA. Gabarito: certo. Comentário: o parágrafo 2º do artigo 18 estabelece essa exigência. Questão 5. É permitida a indicação de titular de mandato na Câmara Municipal de Santo André para a diretoria da CRAISA, desde que esteja licenciado. Gabarito: errado. Comentário: o inciso 2º do artigo 19 veda a indicação ainda que o titular esteja licenciado. Questão 6. Os requisitos e as vedações para administradores devem ser observados inclusive nos casos de recondução ao cargo. Gabarito: certo. Comentário: essa regra está expressamente prevista no parágrafo 1º do artigo 19. Seção 3ª, da forma de eleição, posse e recondução. A seção 3ª disciplina de maneira objetiva como se dá a eleição, a nomeação, a posse e a recondução dos membros dos órgãos estatutários da CRAISA, tema recorrente em provas por envolver competências bem delimitadas e prazos expressos. O artigo 20 estabelece a forma de provimento dos cargos. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal são eleitos pela Assembleia Geral, o que reforça o papel central desse órgão na governança da empresa pública. Já o superintendente da companhia é nomeado pelo prefeito municipal.
evidenciando o controle político-administrativo do ente instituidor. Por sua vez, o superintendente adjunto e os demais diretores são nomeados pelo superintendente, criando uma cadeia clara de nomeações. O artigo 21 trata da investidura no cargo. Os conselheiros de administração e os diretores somente se consideram investidos após a assinatura do termo de posse no livro de atas do respectivo colegiado, observando-se o prazo máximo de 30 dias, contados da eleição ou nomeação. Esse prazo é objetivo e frequentemente cobrado de forma literal. O parágrafo único do artigo 21 impõe requisito formal essencial ao termo de posse. O documento deve conter, sob pena de nulidade, a indicação de pelo menos um domicílio no qual o administrador receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão. Consideram-se cumpridas as comunicações mediante entrega nesse domicílio, que somente pode ser alterado por comunicação escrita à CRAISA. Para a prova, é importante observar a consequência jurídica da ausência dessa indicação, que é a nulidade do termo. O artigo 22 dispõe que é dispensada a garantia de gestão para a investidura no cargo de conselheiros de administração e diretores, afastando exigências patrimoniais prévias para o exercício das funções. O artigo 23 estabelece regra específica para o Conselho Fiscal. Os membros desse órgão são considerados investidos independentemente da assinatura de termo de posse, desde a data da respectiva eleição. Essa distinção em relação aos conselheiros de administração e diretores é típica de cobrança em itens comparativos. O artigo 24 condiciona a posse e o exercício do cargo pelos administradores e conselheiros fiscais à entrega de declaração de bens, direitos, valores e obrigações que integrem o patrimônio do declarante. O parágrafo único reforça o dever de atualização anual dessa declaração e sua apresentação no momento do desligamento, com indicação da variação patrimonial. Trata-se de regra alinhada aos princípios da transparência e da probidade administrativa. Seção 4ª, do desligamento. O artigo 25 trata do desligamento dos membros estatutários. O Estatuto prevê duas hipóteses: renúncia voluntária ou destituição ad nutum pela instância que os elegeu. A expressão ad nutum indica que a destituição pode ocorrer a qualquer tempo, por decisão discricionária do órgão competente, sem necessidade de motivação específica, observados os limites legais. Para a prova, é essencial compreender que o desligamento não depende de processo disciplinar prévio quando se trata de destituição ad nutum, pois decorre da natureza do cargo estatutário. Questões de fixação: certo ou errado? Questão 1. Os membros dos conselhos de administração e fiscal da CRAISA são eleitos pela Assembleia Geral. Gabarito: certo. Comentário: essa regra está expressamente prevista no artigo 20 do Estatuto Social. Questão 2. O superintendente da CRAISA é nomeado pelo prefeito municipal, enquanto o superintendente adjunto e os demais diretores são nomeados pelo próprio superintendente. Gabarito: certo. Comentário: o artigo 20 define claramente essa cadeia de nomeações. Questão 3. Os conselheiros de administração e os diretores devem assinar termo de posse no prazo máximo de 30 dias, contados da eleição ou nomeação. Gabarito: certo. Comentário: o prazo máximo de 30 dias está expressamente previsto no artigo 21. Questão 4. A ausência de indicação de domicílio no termo de posse do administrador não produz qualquer efeito jurídico. Gabarito: errado. Comentário: o parágrafo único do artigo 21 estabelece que a ausência dessa indicação acarreta nulidade do termo de posse. Questão 5. Os membros do Conselho Fiscal somente se consideram investidos após a assinatura do termo de posse no livro de atas. Gabarito: errado. Comentário: o artigo 23 dispensa a assinatura do termo de posse para os membros do Conselho Fiscal. Questão 6. A posse e o exercício do cargo pelos administradores e conselheiros fiscais dependem da entrega de declaração de bens, que deve ser atualizada anualmente e no desligamento. Gabarito: certo. Comentário: essa exigência consta do artigo 24 e de seu parágrafo único. Questão 7.
Os membros estatutários da CRAISA podem ser desligados por renúncia voluntária ou por destituição ad nutum pela instância que os elegeu. Gabarito. Certo. Comentário. Essa regra está expressamente prevista no artigo 25. Seção V. Da perda do cargo dos administradores e do Conselho Fiscal. A seção V disciplina as hipóteses de vacância do cargo, além daquelas já previstas em lei. O Estatuto estabelece critérios objetivos, que, uma vez configurados, acarretam a perda do cargo pelos membros dos órgãos estatutários da CRAISA. O artigo 26 prevê que haverá vacância quando o membro dos conselhos de administração ou fiscal deixar de comparecer a 2 reuniões consecutivas ou a 3 reuniões intercaladas, sem justificativa. Trata-se de regra voltada a assegurar a efetiva participação e o regular funcionamento dos colegiados, evitando ocupação meramente formal de cargos estatutários. O mesmo dispositivo estabelece hipótese específica para a diretoria executiva. O membro da diretoria perderá o cargo se se afastar do exercício por mais de 20 dias consecutivos, ressalvadas as situações de licença, férias ou os casos expressamente autorizados pelo Conselho de Administração. Para a prova, é essencial atenção às exceções, pois elas afastam a vacância automática. Seção 6ª, do quórum. A seção 6ª trata do quórum de funcionamento dos órgãos estatutários da CRAISA. O artigo 27 estabelece que os órgãos estatutários reúnem-se com a presença da maioria de seus membros, regra básica de validade das reuniões e das deliberações. O parágrafo 1º admite que membros de um órgão estatutário, quando convidados, possam comparecer às reuniões de outros órgãos, sem direito a voto. Esse dispositivo reforça a cooperação institucional, mas preserva a autonomia decisória de cada colegiado. O parágrafo 2º determina que as reuniões devem ser presenciais, admitindo-se, de forma excepcional, a participação por tele ou videoconferência, desde que haja justificativa aprovada pelo colegiado. A regra, portanto, é a presencialidade. A participação remota constitui exceção condicionada. O artigo 28 dispõe que as deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e registradas em livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumária. O parágrafo 1º autoriza o registro do voto divergente, quando a decisão não for unânime. O parágrafo 2º confere ao superintendente, nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, voto de desempate, além do voto pessoal. Seção 7ª, da convocação. A seção 7ª disciplina a forma de convocação dos membros estatutários. O artigo 29 estabelece que os membros serão convocados por seus respectivos presidentes ou pela maioria dos membros do colegiado, garantindo tanto a condução regular quanto a possibilidade de iniciativa coletiva. O artigo 30 determina que a pauta da reunião e a respectiva documentação devem ser distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo hipóteses devidamente justificadas pela CRAISA e aceitas pelo colegiado. Em prova, tanto o prazo quanto a exceção justificada costumam ser explorados. Seção 8ª, da remuneração. A seção 8ª trata da remuneração dos membros estatutários. O artigo 31 estabelece que a remuneração será fixada anualmente pela Assembleia Geral, nos termos da legislação vigente, reforçando o controle do órgão máximo sobre a matéria. O parágrafo único é categórico ao vedar o pagamento de qualquer forma de remuneração não prevista em Assembleia Geral. Esse dispositivo consagra os princípios da legalidade, transparência e controle na fixação remuneratória. Seção 9ª, do treinamento. A seção 9ª impõe deveres de capacitação contínua aos administradores e conselheiros fiscais. O artigo 32 determina que esses agentes devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos, disponibilizados direta ou indiretamente pela CRAISA. Os treinamentos devem abranger temas como legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, Código de Conduta, Lei Federal nº 12.846, de 2013, e demais temas relacionados às atividades da CRAISA, evidenciando a preocupação institucional com integridade, governança e conformidade legal. O parágrafo único estabelece consequência objetiva relevante.
é vedada a recondução do administrador ou do conselheiro fiscal que não participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela CRAISA nos últimos 2 anos. Para a prova, essa vedação é literal e não admite interpretação ampliativa. Questões de fixação: certo ou errado? Questão: haverá vacância do cargo quando o membro dos conselhos de administração ou fiscal faltar a 2 reuniões consecutivas ou a 3 intercaladas, sem justificativa. Gabarito: certo. Comentário: hipótese expressamente prevista no inciso I do artigo 26. Questão 2. O afastamento de membro da diretoria executiva por mais de 20 dias consecutivos sempre gera vacância do cargo, ainda que em caso de férias. Gabarito: errado. Comentário: o inciso 2º do artigo 26 ressalva licença, férias ou autorização do Conselho de Administração. Questão 3. Os órgãos estatutários da CRAISA reúnem-se com a presença da maioria de seus membros. Gabarito: certo. Comentário: regra expressa do artigo 27. Questão 4. Membros de um órgão estatutário podem participar das reuniões de outro órgão, quando convidados, mas sem direito a voto. Gabarito: certo. Comentário: previsão do parágrafo 1º do artigo 27. Questão 5. As reuniões dos órgãos estatutários podem ocorrer exclusivamente por videoconferencia, independentemente de justificativa. Gabarito: errado. Comentário: a regra é a reunião presencial, com participação remota apenas mediante justificativa aprovada. Questão 6. A remuneração dos membros estatutários é fixada anualmente pela Assembleia Geral, sendo vedado qualquer pagamento não previsto nessa deliberação. Gabarito: certo. Comentário: artigo 31 e parágrafo único. Questão 7. É vedada a recondução do administrador ou conselheiro fiscal que não participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela CRAISA nos últimos 2 anos. Gabarito: certo. Comentário: vedação expressa no parágrafo único do artigo 32. Despedida. Se esta aula contribuiu para esclarecer o conteúdo e aproximar você da posse, isso já demonstra que está no caminho certo. Lembre-se de que este tema não está isolado. Logo abaixo, você encontra os demais conteúdos organizados para este concurso. Pensados para conduzir seus estudos de forma progressiva, estratégica e alinhada ao padrão de cobrança das bancas que atuam em concursos municipais. Seguir essa sequência faz diferença real no resultado final. Também está disponível, na descrição, a apostila em PDF da disciplina Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, voltada especificamente para o concurso da CRAISA, pelo valor simbólico de R$ 15. É um material completo, estruturado e revisado, exatamente o que está sendo trabalhado ao longo das aulas. Ter esse PDF em mão significa ganhar organização, evitar lacunas e estudar com segurança até o dia da prova. Se este conteúdo está ajudando você, compartilhe com outros concurseiros e fortaleça este projeto. Estudar com método, constância e material correto é o que transforma esforço em aprovação. Muito obrigado. Que Deus o abençoe e conduza seus passos até a posse. Amém. Professor Kennedy Santos.